A Nossa Terra, um programa de Irenor com apoio Rádio Fundação, aos domingos entre as 12 e as 14 horas. As nossas gentes, hábitos e costumes, quem somos e como vivemos. A cultura de um povo, a nossa terra. Esta semana em destaque a CUPFAF. Patrocínios: Confecções Ramiro e Carvalho Limitada, Transnós, Transportes e Logística. Efetuamos todo o tipo de transportes no mercado ibérico e agora também para a França. Contacte-nos através do 253 490 050 ou do e-mail geral@transnós.pt. Primeira feira 100% agrolimiano em Ponte de Lima de 27 a 28 de fevereiro. A exposição e venda de enchidos e fumados, leite, carne de raças autóctones, cavalos, fruta, cidra, mel, cogumelos, caracóis e muitos outros produtos 100% limianos. Uma mostra dos diversos produtos endógenos de prestadores de serviços para o mundo rural, atividades equestres, workshops, show cookings e degustações. Visita a excelência do mundo rural de Ponte de Lima na primeira feira 100% agrolimiano, dias 27 e 28 de fevereiro, na Expo Lima. Dias 27 e 28 de fevereiro, fim de semana da Lampreia do Rio Minho, em Monzão. Sábado com rally a pedais e animação de rua. Domingo com o 39º Rally à Lampreia, prova de perícia automóvel no Centro Histórico da Vila. Venha sentir a adrenalina e deliciar-se com a Lampreia do Rio Minho. 28 restaurantes estão de portas abertas. Escolha um. Dias 27 e 28 de fevereiro. Fim de semana da Lampreia do Rio Minho, em Monzão. A Nossa Terra, um programa de Irenor com apoio Rádio Fundação, aos domingos entre as 12 e as 14 horas. Estamos de volta, vamos continuar então o programa Nossa Terra deste domingo. Bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar com os nossos convidados da CUPFAF. Em estúdio temos o fundador e antigo presidente da CUPFAF, Parcílio Sumavial, Ana Luísa Damasceno, diretora técnica, e o administrador atual da CUPFAF, Parcílio Cabral Sumavial. Estávamos à conversa com o Sr. Administrador e é consigo que vamos retomar então esta segunda parte. Muitas vezes a CUPFAF é o porto de abrigo dos necessitados do concelho. Sim, isso acontece todos os dias. Aconteceu esta semana já várias vezes. Tem a ver com a nossa dinâmica, tem a ver também, claro, com os serviços que nós neste momento prestamos. O facto de sermos os representantes do Banco Alimentar, enfim, como é óbvio, dão-nos uma dimensão e uma responsabilidade muito grande, porque não podemos fechar a porta. A doutora Ana Luísa há bocado falava no número de pessoas a quem nós entregamos o cabaz. É importante dizer que não somos nós que, digamos assim, selecionamos as pessoas, nós apenas fazemos o trabalho de recolha de toda a documentação. Depois Braga diz-nos a quem é que o cabaz tem que ser atribuído, mas a verdade é que nós acabamos por ir sempre mais além, como não podia deixar de ser, dos números oficiais, enfim, porque lá está, não podemos negar. Dou-lhe conta, por exemplo, de situações como esta, pessoas que nos aparecem a pedir para tomar banho. Como é que se recusa alguém um banho? E que depois ficam para almoçar e aparecem no dia seguinte e almoçam ao meu lado e ao lado das pessoas. Enfim, nós servimos muitos almoços, como eu costumo dizer, porque não se pode, não é? E tem também a ver, como é óbvio, com a figura incontornável da Ana Luísa, a quem as pessoas do bairro recorrem todos os dias. Eu ainda esta semana presenciei uma situação, eu ia dizer ontem, em que vi um jovem de etnia cigana à conversa com ela, não quis interromper, na rua, lá em frente à instituição, e soube depois que lhe contou a história da vida dele, que ela conhece, porque o teve em casa quando ele era pequenino e ele não tinha para onde ir. E, portanto, ele abriu-se, disse tudo, como é que trafica, por que preço é que trafica. Portanto, e estas coisas acontecem porque, efetivamente, a Ana é tida como alguém
que merece confiança e respeito. Eu penso que as pessoas gostam sobretudo, ou gostarão sobretudo de ter estes exemplos. E quando nós abrimos novas instalações, a preocupação era: este edifício aqui, nós não temos segurança à noite, temos que contratar um segurança. Langeval Agoura, nunca fomos assaltados, nunca ninguém nos beliscou, porque respeitam as pessoas, respeitam a Ana Luísa acima de tudo e acabam, por tabela, por respeitar, e se calhar no bairro vivem as pessoas que são responsáveis pela maior parte, infelizmente, estas coisas são mesmo assim, não estou a dizer nada que não se saiba dos assaltos que se fazem em Faf. Portanto, por estas razões que eu aqui trouxe, efetivamente as pessoas muitas vezes, quando não há outra solução, batem-nos à porta e ficam. Depois também é verdade que as pessoas sabem que eu sou vereador, embora da oposição, isso também contribui, acham que eu que posso de alguma forma resolver coisas que às vezes não está nas minhas mãos resolver, mas há algo que nós garantidamente podemos fazer, que é ouvir. E a minha experiência pessoal diz-me que se nós ouvirmos as pessoas, não resolvendo o problema, seguramente que contribuímos decididamente para que a pessoa pelo menos se sinta melhor, se sinta confortada, e isso às vezes não resolvendo o problema é quase a resolução do mesmo, é meio caminho andado. Vamos ouvir agora as declarações de mais duas diretoras da CUP-FAF. Em primeira vamos ouvir a responsável pelo Banco Alimentar contra a Fome, ou pela distribuição de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome, Marta Pires, e depois vamos também escutar Marta Silva, responsável do ATL da CUP-FAF, uma das respostas sociais mais antigas desta instituição. Primeiro vamos então ouvir Marta Pires, a responsável então pela distribuição dos alimentos do Banco Alimentar contra a Fome. O Banco Alimentar é uma resposta a nível de bens alimentares. Todos os meses fazemos cabazes de alimentos que vêm do Banco Alimentar contra a Fome de Braga. Então todos os meses é distribuído mais ou menos a 70 famílias. E quem é que se pode candidatar a este tipo de ajuda? Qualquer pessoa que vive em Faf, qualquer pessoa que necessite, que esteja numa situação socioeconómica fragilizada, pode-se candidatar. E vocês recebem mensalmente muitos pedidos de ajuda? Muitos pedidos de ajuda. E tentam dar resposta a todas as solicitações? Sim, até à data conseguimos dar resposta a todas as situações. Não houve nenhum caso que ficasse por resolver. É importante para a população do concelho ter esta resposta? Muito importante, porque esta resposta é única no concelho. Mensalmente é única no concelho. Que tipo de produtos é que vocês distribuem? Basicamente produtos secos, arroz, massa, leite. Todos os meses fazemos uma lista do que vem e do que temos para dar, mas produtos secos. As pessoas em particular também podem fazer donativos para o Banco Alimentar? Sim, as pessoas particular podem fazer donativos, já temos essas pessoas que o fazem, todos os meses aparecem cá e dão um bocadinho do que podem. Como é que funciona esse processo? As pessoas procuram-vos, vocês tentaram criar parcerias? Como é que foi criado esta resposta social? Nós tentamos divulgar, tentamos fazer campanhas sobre isto. As pessoas podem vir cá e inscrevem-se, têm uma lista meramente orientadora do que podem trazer todos os meses e depois é um complemento ao cabaz de cada pessoa. Agora, então, a responsável pelo ATL da CUP-FAF, Marta Silva. O ATL tem cerca de 50 crianças, entre os 6 e os 20 anos. As atividades que nós desenvolvemos com estas crianças e jovens vai desde transporte escolar, vamos-os levar à escola e vamos-os buscar à escola, fazemos um bocadinho o apoio ao estudo, que é os trabalhos de casa, e depois desenvolvemos atividades lúdicas
como jogos de futebol, expressão plástica, dança, também brincam livremente, porque os mais pequenos, a faixa etária entre os 6 e os 9 anos, gostam mais dos jogos de faz de conta, com as bonecas, fazemos desenhos, depois fazemos atividades no exterior, como jogos tradicionais. Este ATL é dividido em 2 fases. O período escolar, em que fazem essas atividades que referiu, no pós-aulas, e depois há as atividades de férias, onde os meninos têm aqui verdadeiros campos de férias, não é? Sim, quando as crianças e jovens estão de férias, proporcionamos principalmente saídas ao exterior, porque no tempo de aulas estão mais fechados, então no tempo de férias o tipo de atividades é mais diversificado, também há mais disponibilidade da parte deles, frequentam o ATL num período entre as 9 da manhã e as 18, com o almoçam connosco na instituição. E fazemos atividades desde bowling, equitação, idas à piscina, parque aquático, praias fluviais. Também exploramos muito as praias fluviais e parques do concelho de Faf, e também aproveitamos para visitar um bocadinho dos museus, como o Museu do Automóvel, das Migrações. Qual a importância desta resposta social ou desta valência aqui na CUP-FAF? Acho que tem uma importância ligeiramente grande, porque o ATL tem um número bastante alargado de crianças. Foi uma das respostas sociais que surgiu inicialmente na CUP-FAF e está a ter um público-alvo mais abrangente, passou a ter um público-alvo diferente de várias zonas do concelho de Faf, de várias freguesias, que nos começou a procurar. Dr. Parcídio Cabral Somaviel, falando um pouco do futuro, aqui há pouco, não sei se a doutora Ana, se o Dr. Parcídio, falaram aqui das novas valências, da criação de possíveis novas valências, novas respostas sociais, o centro comunitário e o ensino pré-escolar. O que é que nos pode adiantar acerca disto? Tentar ser rápido, porque não quero, portanto, ocupar o tempo todo. Efetivamente, para mim, aquilo que é neste momento estratégico, fundamentalmente estratégico que a cooperativa consiga, é o pré-escolar. Nós já o tivemos em funcionamento de uma forma oficiosa e percebemos que os pais se sentem muito mais confortáveis se souberem que podem deixar os seus filhos ali desde a creche, e isso pode ocorrer até logo no primeiro mês, ou segundo mês, quarto mês, enfim, uns mais do que outros têm necessidade, portanto, de que fiquemos com os miúdos, até, efetivamente, ao fim do tempo do pré-escolar. Nós não o conseguimos ainda concretizar porque não tínhamos instalações. Neste momento já encontramos solução, temos uma ideia de quanto nos pode custar, portanto, a concretização desse projeto. Já diligenciámos junto da Câmara e do Estado, no sentido de perceber o acolhimento. O da Câmara é total, aqui uma palavra também, portanto, de agradecimento àqueles que têm sido os nossos interlocutores, quer o ex-presidente da Câmara, quer o atual da Câmara de Faf, e que sempre nos têm ajudado, e portanto estarão reunidas as condições. Eu não quero prometer, não posso dizer, gostaria, no próximo ano letivo temos pré-escolar, isso eu não posso dizer isso, não seria de forma alguma correto, mas posso garantir que muito em breve isso será concretizado. O centro comunitário é algo que nós consideramos de alguma forma, enfim, importante, até porque é um serviço muito mais genérico que se presta no âmbito do bairro todo ele, e é concentradamente no bairro. Portanto, as instalações estão-nos cedidas pela Câmara, nós fizemos tudo direitinho, recebemos há mais de ano e meio da Segurança Social de Braga um ok prévio, tecnicamente, portanto, estaria tudo bem. Falta agora, efetivamente, portanto, concretizar. Estamos à espera que se concretize.
E é claro, é um serviço de apoio à população do bairro, que é muito importante e que seria fundamental que se avançasse até dentro da ótica. Não sei se isso já foi abordado de alguma forma, mas o bairro a Câmara vai intervir no bairro, portanto há de todas as forças políticas em Faf, há, portanto, essa unanimidade no sentido de que a intervenção no bairro é absolutamente prioritária, o bairro vai ser requalificado e, portanto, ao requalificar-se o bairro vão-se centralizar ali alguns serviços, que é fundamental que se centralizem, precisamente para que o bairro seja dinâmico, seja vivo, se entre e saia do bairro, não seja um gueto como é agora, porque fisicamente entra-se e tem que sair pelo mesmo sítio, mas no futuro está previsto que assim não seja. É um projeto que a Câmara vai pôr em prática com apoio de verbas comunitárias. Não sei se a obra se iniciará ainda este ano, não sou a pessoa indicada para falar sobre isso, mas se não se iniciar este ano, inicia-se no próximo. E, portanto, nessa ótica, o centro comunitário é um serviço que a Câmara apoiou desde logo, absolutamente fundamental, que a Segurança Social Braga também decidiu apoiar, mas, como já que foi dito no início pelo nosso ex-presidente e fundador, estas coisas às vezes do ponto de vista do Estado, nós tivemos uma carrinha que nos foi atribuída por 3 governos diferentes. À terceira vez lá veio. À terceira teve a vez. Senhor antigo presidente e senhor fundador da CUP-FAV, eu queria colocar uma questão, apelando também à sua memória. Que momentos marcantes é que gostaria de trazer a esta mesa neste domingo? Bom, o mais marcante, sem dúvida nenhuma, foi o da Constituição. Foi um grupo, penso que éramos à volta de uns 10 a 12, e foi realmente o fundamental, porque era dar início a uma ideia que nós alimentávamos em comum e que, a partir dessa data, teríamos que concretizar, ou então, quer dizer, não atingiríamos os nossos objetivos. Outro momento marcante foi, efetivamente, a possibilidade de termos uma loja, digamos assim, porque o primeiro local foi um local arrendado, termos uma loja nossa. Isso foi possível porque, na altura em que eu estava a dirigir a Câmara de Faf, abracei um projeto daqui da vossa terra, da Xavi Baranas, que fez um grande conjunto de edifícios de custo controlado, e eu consegui negociar, para além de desarranjar o local, consegui negociar a cedência de um espaço, e esse espaço foi, digamos assim, fundamental para a nossa vivência futura. Portanto, foi um espaço que entrou no acordo de cedência do terreno, portanto nós passamos a ter disponível um local só nosso e que reunia todas as condições. Bom, depois, outro momento que eu considero que foi um momento marcante, e talvez o mais marcante de todos, foi efetivamente a nossa, e eu digo porque é, na minha perspectiva, o mais marcante de todos, foi a nossa decisão de deixarmos de funcionar como cooperativa de consumo para passarmos a intervir socialmente de uma forma diferente e irmos para esse bairro, o bairro da Comira, que aliás é um bairro semelhante àquele que nós temos aqui por cima de nós, mas neste, e basta passar por lá, verifica-se que é em muito melhores condições. Eu já o conheci de muitas maneiras e hoje agrada-me passar, e portanto não poderia deixar de dizer isto estando aqui na vossa terra. Mas foi entrarmos na Comieira, porque tudo o que havia de mal, tudo o que poderia incomodar qualquer cidadão mais sensível estava ali, à volta daquele meia dúzia de edifícios, enfim, degradados, numa degradação constante, e depois, enfim, ver crianças da forma como a gente as via, obviamente, só mesmo para quem não tiver coração é que não se sente, quer dizer, com estas coisas. E, portanto, a nossa intervenção aí foi
quanto a mim, extraordinário, foi o grande passo para procurar criar uma melhor cidadania. E depois, este último momento em que conseguimos fazer uma sede nossa, mas que eu mais uma vez aqui lamento realmente a falta de prontidão realmente das instituições estaduais no sentido de entregarem as verbas que efetivamente se comprometem a entregar. E isso causa-nos problemas. E isso leva a que muitas vezes, é que o problema também é este, muitas vezes depois as pessoas desistem, vão-se embora, deixam de acreditar. E se nós não acreditamos, quer dizer, na instituição fundamental que é o Estado, em quem é que devemos de acreditar? E, portanto, não devemos, eu não quero que estas minhas palavras constituam uma crítica, seja a quem for, mas quero que elas, digamos, toquem a campainha do alarme, que todos os governantes sintam que a primeira obrigação deles é cumprirem com aquilo. Eu já não falo em promessas, porque não foram promessas, foram documentos escritos. E quando nós não cumprimos com o documento escrito, isso é, digamos, muito mau. E, portanto, estes 3 momentos julgo que foram os momentos capitais da CUPFAF. Como é que acha que a população em geral reconhece o vosso trabalho? É evidente, quer dizer que eu posso dizer que a minha sensibilidade é que realmente as pessoas, quer dizer, compreendem que está ali uma obra que é uma obra que dignifica, quer dizer, a terra onde vivem, não é? E que é sempre, além disso, é sempre um porto de chegada para quem efetivamente estiver a sofrer e em condições difíceis. Não é que a gente, digamos, possa ir além das nossas possibilidades, mas como disse, digamos, o Sr. Administrador, muitas vezes uma palavra de conforto vale mais do que muita outra coisa. E, portanto, é um porto-abrigo. É um porto-abrigo. E isso satisfaz-me plenamente. Eu só tenho pena é que nós não possamos ir muito mais além, porque há um mundo de coisas que nós poderíamos fazer. Vamos ouvir as declarações agora de um amigo da CUPFAF, Carlos Afonso, professor da Escola Secundária de Faf e responsável por um projeto que envolve os seus alunos com as instituições locais e cujo projeto engloba também a CUPFAF, apoiando assim também esta coletividade. Vamos então conhecer este projeto solidário na voz do professor Carlos Afonso, professor da Escola Secundária de Faf. O projeto com a CUPFAF, portanto, nasce de uma iniciativa que temos na escola secundária que se chama Sentir o Coração. É uma iniciativa que está interligada com os alunos do 12º ano de Literaturas de Língua Portuguesa, portanto, e neste caso concreto, este ano temos uma turma, o ano passado tinha 2. E no início do ano, eu falo sempre com os meus alunos, quando começamos a estudar um poeta que se chama Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta brasileiro, um poeta de intervenção, em que defendia que a palavra só tem sentido se ela for para o terreno, não é? E ajudar a construir, nascer. E é neste projeto que nós desenvolvemos que eu peço sempre aos meus alunos, portanto, como é que nós vamos trabalhar a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Relembro que o poema por onde começamos é um poema que ele tem, que se intitula No Meio do Caminho há uma pedra no meio do caminho. Isto é uma metáfora em que diz que na nossa vida há muitas pedras, muitas dificuldades. Os alunos entendem a mensagem e agora é-lhes solicitado que desenvolvam trabalhos, normalmente interligadas com instituições, e foi aí que nasceu a ligação com a CUPFAF. Uma aluna minha o ano passado conhecia a instituição, portanto tinha familiares que frequentavam a instituição e eu achei muitíssimo bem, imediatamente organizou-se um grupo e trabalharam a CUPFAF. Foram lá, falaram com a doutora Ana Luísa, com o doutor, portanto, Semaviel, e imediatamente se tira desta ligação com o poeta Carlos Drummond de Andrade e do poema No Meio do Caminho há uma pedra, que eles então os alunos vão em direção das instituições. Há o grupo que pegou, portanto, interligou-se com a CUPFAF, falaram com a doutora Ana Luísa, como já referi, e de facto a instituição e todas as pessoas da instituição, inclusive neste caso o coletivo infantário e não só, portanto, seja na creche, seja noutras partes da instituição, se interligaram connosco. O que é que eles fizeram? Um livro solidário
como recolheram textos, construíram textos com as crianças, recolheram textos dos adultos, desenhos e todo um conjunto de atividades que foram transformadas em livro. Esse livro tomou o nome, a máxima da instituição, Criar Laços. Esse livro construiu-se, muita gente ajudou, não só a gráfica, como também todo um outro conjunto de pessoas, e o livro nasceu. Portanto, cá está a palavra que se transformou em livro. A partir de agora há que transformar esse livro em muito mais, e assim foi. Com esse livro transformamos, da venda compraram-se outros livros, construiu-se também uma biblioteca na instituição, e além disso comprou-se muito material e continua a comprar-se muito material, não só alguns alimentos ou roupas, mas principalmente, e aí é que está a vantagem, acho eu, deste projeto, em livros, canetas, cadernos, lápis. Porquê? Para ajudar a construir aquelas crianças, aqueles jovens, a construírem histórias com final feliz. Portanto, isso foi um primeiro projeto solidário que nós continuamos, e este ano também continua noutra vertente. Concretamente, esta ligação à CUPFAF, organizamos uma festa de Natal, entrega de prémios, organizamos um cabaz de Natal cujo o conteúdo do cabaz não era bacalhau nem azeite, eram o quê? Livros, canetas, lápis, é a mesma vertente. Portanto, isto é, eu sou professor, meus alunos são alunos, como tal trabalhamos com as nossas armas. O nosso objetivo é, de facto, ajudar a construir castelos, como é também uma das máximas, a partir das pedras, a construir castelos. E uma coisa que eu tenho a dizer é que as instituições, concretamente a CUPFAF, se interliga, coloca-nos tudo à disposição, portanto, isto é, deixa que os meus alunos, portanto, realizem o seu trabalho e ajudamos-nos mutuamente. Nós ajudamos a instituição com o nosso trabalho e os meus alunos e eu ficamos muito satisfeitos. Porquê? Porque também ganhamos muito com este trabalho. O ajudar quem precisa, isto é uma ajuda mútua, portanto é um trabalho solidário, um projeto solidário que me interligou à CUPFAF e ficará para todo o sempre, continuaremos enquanto eu estiver por aqui, porque acho que é um trabalho com resultados visíveis. Acho que é bom para ambas as partes, para a instituição e para mim, professor, e para os meus alunos, porque também os valores passam por aqui. Voltamos à conversa com os nossos convidados e vamos voltar à conversa com a doutora Ana Luísa Damasceno, diretora técnica da CUPFAF. A CUPFAF, doutora Ana Luísa, oferece diversas respostas sociais e distintas, várias faixas etárias, mas no seu entender ainda há alguma coisa que faz falta a esta instituição? Há sempre qualquer coisa que faz falta, sempre, não é? Nós estamos só a falar do lado solidário, do banco alimentar, das pessoas que passam necessidade, e é verdade, há muita gente que procura, mas neste momento a resposta social que está em funcionamento, as respostas sociais que estão em funcionamento, estão a funcionar muito bem, muito bem. O que é que eu gostava que se concretizasse o que o nosso administrador disse, a pré, gostava de dar continuidade dos 4 meses, dos 2 meses, até aos 6 anos de idade. Gostava de ter um lar, porque dói-me o coração quando os idosos, o meu filho ensinou-me, não é idosos, é cidadãos séniores, quando os cidadãos séniores saem às 5 da tarde e alguns vão para casa sem condições, dói-me o coração. Se pudessem passar lá à noite, ficaria muito mais feliz. E na solidariedade há sempre muita coisa que se possa fazer. E o centro comunitário. O centro comunitário, neste momento, para mim, provavelmente vai se tornar na joia da coroa. O trabalho da CUPFAF faz-se muito bem através do voluntariado. Quem nos estiver a ouvir, queira ser voluntário da CUPFAF, que requisitos é que tem que preencher, que tipo de trabalhos ou serviços para quais se podem... Tem que ter vontade e tem que querer ajudar. Eu neste momento tenho todo tipo de voluntários. Tenho voluntários a brincar, que são aqueles que têm necessidades, a brincar entre aspas, que têm necessidades de alimentação, de banhos, e que condição sine qua non é trabalhar, não é? Mas isso é uma desculpa para as pessoas se sentirem dignas e poderem ir lá pedir um banho, pedir uma refeição quente, pedir para lavar a roupa. Tenho voluntários do outro lado da rua que estão todo o dia na loja social, que vão a Braga buscar os alimentos.
Numa primeira fase, o Banco Alimentar foi muito complicado para a CUPFAF, porque nós estávamos do outro lado da rua, onde havia inundações constantemente, onde nós chegamos a perder toneladas de alimentos, porque a água entrava. Para você ter uma ideia, eu levava os alimentos para a minha garagem, tirávamos os carros da nossa garagem para pôr os alimentos, fazíamos os cabazes à mão, era complicado. Entretanto, pusemos o comboio a andar e hoje devo dizer que a Marta Pires está a fazer um trabalho maravilhoso. A Marta foi para a CUPFAF, para o Centro-Dia, é assistente social e dá 2 manhãs ao voluntariado. É uma menina e se calhar é o que faz falta, é sangue novo. Porque nós depois acabamos de perder alguma sensibilidade e eles veem coisas que nós não vemos. E neste momento o Banco Alimentar funciona única e exclusivamente com voluntários. Todas as terceiras semanas do mês vamos a Braga buscar cerca de 1 tonelada e tal de alimentos. Na última semana de cada mês fazemos distribuição dos cabazes. Atualmente é a própria família que vai e constrói o próprio cabaz. Temos miúdos que nas férias que os pais me procuram, ou a mim ou ao Dr. Parcídio, olha, tenho o meu filho este verão, não o queria deixar aí, entre aspas, na vadiagem, vocês têm lá lugar, venham. Às vezes são mais voluntários do que os miúdos e passam lá 1, 2, 3 meses e depois querem voltar. Temos os miúdos da escola secundária que com o projeto que o professor Carlos Afonso falou, foram e quiseram ficar. A semana passada tive uma abordagem da escola da Carlos Teixeira, também precisamente dos alunos que querem fazer voluntariado. Eu acho que as pessoas da minha idade estão a despertar para o poder, felizmente, e há qualquer coisa que está a mudar. Eu sou muito otimista. Eu acho que a nova geração está a mudar e a nível de voluntariado as pessoas já vão de coração mesmo. E na CUPFAF temos, sei lá, 8, 9, 10 que estão o ano inteiro e depois temos sazonais, muitos jovens sazonais, principalmente no tempo das férias letivas. Nós já vamos ouvir o depoimento de 2 voluntários da CUPFAF, a Celeste Castro e também a Anabela Marques, mas antes gostaria que me falasse um pouco da loja social. A loja social. A loja social surgiu porquê? Porque durante muitos anos o centro comunitário, nós já temos, entre aspas, o centro comunitário, precisamos é de apoio financeiro, que é alguém bater à porta, Ana Luísa, não te importas de me preencher este formulário para o RSI? E nós preenchíamos. Ana Luísa, olha, a minha máquina avariou de lavar, não tenho para lavar roupa, traga, e nós lavávamos a roupa. O ferro avariou lá, passavam a roupa, e começamos a perceber que havia uma série de necessidades que se podiam colmatar com a loja social. E muita gente, eu dizia a amigas e amigos, oh meu Deus, há lá uma criança que, se eu tivesse roupa, olha, não tens, e ia pedindo, porque podíamos dar banho. Porque numa primeira fase, no ATL éramos só 2 funcionárias, ela recorda isso muitas vezes, é a funcionária mais antiga da CUPFAF, desde catar piolhos, a cortar unhas, a dar banhos, era o nosso dia-a-dia, e depois então sim, faziam-se os deveres, mas a nossa principal função era eles estarem limpinhos e de barriguinha cheia. Numa primeira fase não havia cantina, só havia ATL. Eu fui convidado pelo Dr. Parcídio para pertencer à CUPFAF e eu disse, e cantina? Se queres uma cantina? Eu queria uma cantina. Pronto, vamos lá candidatar-nos a uma cantina. Candidatamos-nos a uma cantina, sempre com muitas carências financeiras, abrimos a cantina e comecei a envolver os pais. E tudo o que eu precisava, os pais estiveram sempre dispostos a ajudar. No entanto, no que diz respeito a necessidades básicas, havia gente que não as tinha colmatadas. Então nós sentimos que se nós abríssemos a loja social, que roupa, os preços praticados é €1 por peça, roupa, calçado, mobiliário de pequeno porte, sei lá, o que é mais? Tudo de bens de primeira necessidade. Fazemos reciclagem de papel, vamos fazer recolha de papel e fazemos reciclagem porque, em troca, recebemos dinheiro e temos que pagar a água e a luz da loja social, e esse dinheiro também reverte a alturas com voluntário. A Ana Luísa não consegui pagar a luz
nós pagamos esse mês. A luz, olha, não consegui pagar a água, preciso de uma consulta. Nós ajudamos os voluntários e muita gente tem-se vestido e calçado através da loja social. Mas, neste momento, no meu entender, a principal função é que os voluntários que estão lá, às vezes chateamos-nos, às vezes calçam a chanata. Vão fechar a loja social, vão sair, não desanda nada. Ana Luísa, se você fechar a loja social, nós vamos para casa. E eu sei que enquanto aquela gente está ali na loja social, não está a fazer asneiras, está ali todo dia a vender, a ouvir a rádio, sentem aquilo como uma casa. Quem é que pode contribuir para este espaço? Instituições, Toda a gente, pessoas? Toda a gente. Quem é que costuma contribuir? Toda a gente. FAF inteiro. Chegam ali, deixam roupa usada, calçado usado, papel. Temos uma campanha que começa em maio, que é Dá-me um livro usado e eu dou-te um reboçado, que são livros escolares que se deixam de ser usados e nós fazemos um banco de livros. E depois, quando sai a listagem dos livros, vão lá os pais e os filhos e olha, preciso deste, e leva. E depois eles dão os livros e eu dou um reboçado. E o contrário. Vamos então ouvir agora assim o depoimento de duas voluntárias no caso, a Celeste Castro, que é voluntária na loja social. Ela e outros colaboradores mantêm este espaço a funcionar diariamente e conta-nos então a importância que a loja social tem na comunidade. Depois vamos ouvir a Anabela Marques, que é voluntária a tempo inteiro na CUPFAF, e conta-nos como é esta sua colaboração. Eu já estou aqui há quase 9 anos e faço de tudo. Recolha de papel, garrafas de plástico, sacos de plástico, tampinhas, variadas coisas que a gente separa, papel branco também, e levamos a uma empresa que vendemos, e esse dinheiro é para ajudar os meninos do ATL, para comprar material, e até para a escola, pessoas que não têm necessidade, não têm como comprarem. E a doutora manda comprar e dá às crianças, pronto. E temos o banco alimentar que nós vamos buscar a Braga e distribuímos uma vez por mês, que é sempre a última sexta-feira do mês. As pessoas que estão na lista vêm buscar o seu cabaz. Pronto, não é muito, mas é aquilo que a gente pode dar. E também temos roupas, brinquedos, de tudo, às vezes aparece eletrodomésticos também, que a gente, se é uma pessoa que necessita mesmo, a gente dá. Quando não a gente vende também por um preço simbólico, €1, €2, que é esse dinheiro que vai ajudar as crianças do ATL, para comprar materiais, livros, para eles fazerem tipo exames, que têm exames na escola e eles fazem ali, dar uma vida melhor a crianças que necessitam, pronto, que não têm posses, pronto, e a gente ajuda. E a gente está aqui todos os dias. A senhora é voluntária desta instituição. Acha que é importante a existência da CUPFAF aqui no concelho? Sim, as pessoas que não precisam de ajuda dirigem-se sempre à CUPFAF. Tirar uma fotocópia, preencher um papel, um telefonema para o posto médico ou até para Guimarães, para o hospital, para saber como está um familiar ou assim, dirigem-se todos à CUPFAF e ali o INALT, que é onde as crianças também ocupam um bocadinho o tempo, nos computadores e fazer atividades, e também ali também ajudam a preencher papéis e tudo. Agora, também a voluntária Anabela Marques. Eu estou aqui há cerca de 2 meses, ainda sou uma principiante a nível de voluntariado. O que me levou ou incentivou mais eu vir, eu sempre gostei muito de fazer, sempre tive aquela tendência de gostar de fazer voluntariado, mas o que mais me levou a vir foi o ocupar o meu tempo, porque por motivos de saúde não poder trabalhar, e então eu queria ter o tempo ocupado. Como tive sempre aquela vontade desde miúda de fazer voluntariado, então vim falar aqui na CUPFAF, aceitaram e cá estou há 2 meses e gosto muito. Que tipo de trabalho é que desenvolve aqui? Portanto, eu dou todo tipo de apoio aos utentes do centro de dia,
todo tipo, quer seja na alimentação, quer seja na sala, nas ocupações que eles têm, em tudo o que for preciso. A gente tem que estar ali, a sala nunca está sozinha e tem que estar sempre ali alguém a dar apoio para tudo o que é preciso. E eu estou aqui para tudo o que for preciso. É gratificante para si fazer parte deste grupo de voluntários que ajudam a CUPFAF? Sim, muito gratificante, sem dúvida nenhuma, que não tenho mesmo dúvidas, que quando eu comecei vim assim um bocadinho, não é, naquela expectativa como é que seria, como é que não seria, mas como já disse, só estou há 2 meses, mas já dá para ter uma opinião sobre o que estou a fazer, e não há dúvidas que pessoalmente tem sido muito gratificante para mim, muito mesmo, em todos os aspectos. O facto de é preciso gostar, não é? É preciso gostar do que se faz, e eu achava que gostava e descobri na prática que realmente gosto. Isso é muito importante. O que é que acha do trabalho que a CUPFAF desenvolve aqui neste concelho de Faf? Eu acho que desenvolve um trabalho muito importante. É pena não haver mais, não só neste concelho, mas noutros todos, porque, como eu já disse, a todos os níveis há muita falta de ajudas, quer para os idosos, quer para juvenis, e eu acho que a CUPFAF faz um trabalho essencial, pronto, a todos os níveis, a nível social. É pena não haver mais. Acho muito importante a CUPFAF, trabalho a CUPFAF. Estamos perto já das 14, caminhamos para o final do nosso programa. Falamos agora mais um bocadinho com o Sr. Administrador. Dr. Presidio, quais são as principais necessidades desta instituição nesta altura? A primeira imediata é uma carrinha de 9 lugares. Nós temos 2, fazemos muitos percursos. Precisamos, uma delas, enfim, já nos foi dada velhinha, mas a cavalo dado não se olha adentro, tem servido, temos feito algumas reparações, tem servido, e de facto neste momento, face ao volume e ao número de deslocações e o número de pessoas que deslocamos, precisávamos muito de uma carrinha de 9 lugares. Temos feito alguns pedidos, enfim, temos já recolhido inclusivamente orçamentos e tudo, e é uma das necessidades, digamos assim, mais prementes. Depois, como é óbvio, precisamos de garantir financiamento para fazer as obras, para instalar o pré-escolar, na medida em que o centro comunitário, neste momento, já tem instalações cedidas. Temos, portanto, tudo preparado. A partir do momento que haja fluxo financeiro entre a Segurança Social e nós, entramos em funcionamento. Portanto, aí não há nenhuma carência em especial. Depois, para além disso, temos também, como resultou das minhas intervenções anteriores, algumas dificuldades ainda do ponto de vista pessoal. Enfim, temos muitos voluntários que nos ajudam. As pessoas, de facto, vão se multiplicando e vão fazendo alguns sacrifícios, mas precisávamos seguramente pelo menos de mais 2 ou 3 funcionários, mas não os vamos contratar sem termos meios financeiros que nos permitam essa contratação. Falando agora um pouco do futuro. Eu penso que o futuro da instituição, isto muito sinceramente, será risonho. Nós também tivemos, é importante dizê-lo, há um par de anos, portanto, uma eleição de uma nova direção. Os diretores são gente nova, mais nova do que eu, são gente nova, são pessoas que têm muita vontade de deixar também eles a sua marca. Portanto, desse ponto de vista estamos garantidos. Do ponto de vista da estabilidade financeira da cooperativa, eu posso garanti-la. Nós temos neste momento saúde financeira, não temos, só devemos, como eu costumo dizer, ao Sr. Montepio,
passa publicidade e havemos de ir pagando mensalmente aquilo que nos cumpre pagar. Portanto, acho que só passaremos a dever se deixarmos de pagar, não vamos deixar. Portanto, penso que neste momento essa questão também é uma questão pacífica. Do ponto de vista da organização, neste momento alcançamos uma maturidade que nos permite já olhar para os problemas que vão surgindo sem aflições. Portanto, é importante ter algum peso do ponto de vista da organização. São coisas que não se medem no dia-a-dia, medem-se com o passar do tempo. Hoje, quando, enfim, algum problema nos bate à porta, eu sinto que desde a diretora, da nossa diretora, aos nossos diretores, passando pelos funcionários, sinto que as pessoas, enfim, resolvem o problema, ultrapassam a dificuldade com muito maior facilidade. Portanto, isto só se alcança com maturidade. É evidente que nós demos um salto muito grande há 4 anos atrás, e esse salto, obviamente, durante algum tempo implicou algumas dificuldades, mas estamos mais maduros, mais sólidos, e portanto eu encaro o futuro da cooperativa isto muito sinceramente, com muita esperança e com a certeza de que vai ser risonho. E temos mais algo também que é muito importante, que é um relacionamento com os nossos parceiros muito bom, em alguns casos íntimo, como acontece com a CERCIFAF, e como já aconteceu com outras instituições congêneres, e também com a Câmara, com a Junta de Freguesia. Sei que a Segurança Social tem passa a vaidade, tem uma boa opinião nossa. Portanto, tudo isso, digamos assim, garante de alguma forma o nosso futuro. É evidente que nós não podemos, em caso algum, sentarmos-nos à sombra daquilo que já alcançámos. Isso seria um erro e seria a nossa morte. Portanto, todos temos que ter a noção que é preciso esforçarmos-nos no dia-a-dia cada vez mais, acrescentar àquilo que já fazemos coisas novas, até porque a nossa história demonstra que às vezes é preciso mudar e mudar radicalmente. Portanto, acho que a maior vitória da cooperativa, olhando para a história da sua vida, foi esta capacidade de um dia mudar de um escopo para o outro, de um objetivo para o outro. Não sei o que é que nos reserva o futuro. Neste momento eu posso dizer que, enquanto administrador, cumpre-me dizê-lo, porque sou eu que trato das finanças, posso dizer que estamos estabilizados, o futuro é risonho, não temos sobressaltos. Mas eu não sei o que vem aí e, portanto, o melhor é estarmos preparados, porque mais vale prevenir que remediar. Doutora Ana Luísa, no terreno, não é? Diariamente a ginástica às vezes também tem que ser muita, não é? Sim, mas eu acho que com vontade e se gostar daquilo que se faz. Eu gosto muito daquilo que faço, tudo se consegue. E não há o sorriso dos miúdos, a alegria dos idosos, a família CUPFAF vale por tudo. Não? Estado de Saúde e recomenda-se a CUPFAF. Sim. Muito obrigada por também ter vindo. Bom, e vamos terminar com o pai desta instituição, não é? Se há pouco dizia que a doutora Ana Luísa era a mãe, o doutor Parcido Somaviel é o pai. Não se arrepende de ter criado esta instituição, doutor Parcido? Não, a única coisa que me arrependo, efetivamente, é de não ter ido mais além, de não ter podido ir mais além, nem ter, neste momento, meios para chegar mais longe. Acho, quer dizer, que isto foi um projeto conseguido, mas, por outro lado, quer dizer, enfim, como é sabido, eu, ao longo da minha vida, tive as mais diversas responsabilidades políticas e entendo que este país que eu servi e que muitos têm servido, podia estar, sem dúvida nenhuma, muito melhor. E um grande passo que nunca foi dado, que foi sistematicamente afastado quando tudo permitia, até a própria nossa lei fundamental o diz, é devolver, digamos, a capacidade de agir e de executar, devolvê-la àqueles que estão no terreno. Uma última questão, satisfeito com todo o passado, com todo o percurso da CUPFAF, com o presente e a adivinhar o futuro?
Sim, a adivinhar o futuro. Eu gostava muito. Há muitas coisas, como disse a Ana Luísa, há muitas coisas que ainda falta fazer. E há 2 grupos sociais que têm e que será desastroso, pura e simplesmente desastroso, se nós não os colocarmos na primeira das prioridades. As crianças são o futuro da amanhã, toda a gente o diz, mas não basta dizer, é preciso fazer para que elas sejam o verdadeiro futuro da amanhã. E os séniores, porque foram, digamos, eles ajudaram a construir este país e não se pode pegar neles e arrumá-los a um canto, não é? Dizia a Ana Luísa que tem pena de eles não poderem lá dormir. Pois tem, porque ela sabe que se tivesse um lar e se tivéssemos a possibilidade, se tivéssemos o dinheiro para fazer um lar, nós já o tínhamos feito. Porque nós não podemos deixar de acarinhar o mais possível pronto, aqueles que chegaram a uma idade em que, no fim de contas, regressaram à infância. Eles são crianças de tenra idade, embora com a idade que têm, mas são semelhantes a crianças de tenra idade, que se não houver quem tome conta deles, eles não sobrevivem em boas condições. E certamente quer dizer que isso é, digamos, pronto, é penoso, e portanto eu espero que pelo menos, eu já não peço para mim, mas pelo menos que a Ana Luísa e aqueles que ainda são mais novos consigam chegar a esse estádio de construir mais um lar, de construir mais coisas dentro do ponto de vista social, que é aquilo que nós precisamos fundamentalmente. Bom, temos que terminar, temos que concluir, agradecer a vossa presença, desejar as maiores felicidades para a CUPFAF e quem sabe um dia destes voltamos a esta mesa e conversamos mais um bocadinho. Felicidades, muito obrigada por terem vindo. Fica por aqui então o programa Nossa Terra desta semana, dedicado então à CUPFAF. Estaremos de regresso no próximo domingo com mais temas da Nossa Terra. Até lá, um bom resto de domingo e já agora uma boa semana também. A Nossa Terra, um programa de Irenor com apoio Rádio Fundação, aos domingos entre as 12 e as 14 horas. As nossas gentes, hábitos e costumes, quem somos e como vivemos, a cultura de um povo, a nossa terra.